Se tem uma coisa que nunca mudou no mundo dos negócios, é a necessidade de vender. Mas o que mudou e muito foi a forma como isso acontece. Com o avanço da tecnologia, o papel do vendedor passou por transformações radicais. O que antes dependia puramente de relacionamento e intuição, hoje exige análise de dados, automação e estratégias cada vez mais sofisticadas. E aí vem a pergunta: a tecnologia substitui ou fortalece o vendedor? Qual o verdadeiro diferencial humano em um mundo onde inteligência artificial e automação fazem parte do jogo? O que separa um vendedor mediano de um vendedor de alta performance? Eu sou Jéssica Olce, profissional com mais de 15 anos de experiência em vendas e expansão de mercado, e este é o Conversa de Alto Nível, um podcast onde exploramos as grandes transformações no mercado, inovação e tecnologia. Para falar sobre esse tema, eu convidei um dos maiores especialistas do Brasil em operações de vendas que a gente tem. Ele fundou a Sales Farm, uma plataforma de gestão e terceirização de times de vendas remotos no Brasil, que já reúne mais de 10 mil vendedores e impactou centenas de empresas. Também fundou e liderou a Sales Club, o maior ecossistema de vendas do país. E a Masterdoc, até que em 2018 realizou o M&A com a Nibo Software, tornando-se sócio e Head of Sales. Uma bagagem única, ele liderou operações comerciais e desenvolveu metodologias próprias. Se consolidou como um dos maiores especialistas em operações de vendas do país. Fábio, seja muito bem-vindo à Conversa de Alto Nível. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E aí, Jéssica, imagina, o Tudo prazer é meu. bem? Obrigado pelo convite. Tem umas histórias, tem lembranças, viu? A gente pode Muitas falar lembranças, muitas, com né? certeza. Parabéns, viu, pelo projeto. Obrigada, Fabinho. Fabinho, para a gente poder conversar, ao longo da tua jornada, você acompanhou e participou ativamente da evolução de vendas no Brasil, né? Antes da gente Ah, entrar em tecnologia e inovação para esse setor, eu quero começar pelo essencial. O que mudou no papel do vendedor nos últimos anos? Jéssica, deu uma travada, você me ouve bem? Só Estou ouvindo para bem. Você confirmar? está me Tá ouvindo ouvindo bem? bem, né? Show, ouço. Vamos lá. Assim, primeiro, você comentou isso e a minha história com vendas, eu tenho 41 anos, né? Minha história com Uhum, vendas tem aproximadamente uns 25 anos, assim, né? sim. E hoje eu fui aprofundando nas camadas sobre vendas, assim. Primeiro como Sim, vendedor lá no início e hoje formando empresas, empresários, pessoas, ensinando como lidar com esse negócio. sim, Então eu olho por diversos ângulos, né? E apesar da evolução tecnológica, eu posso te dizer que a principal coisa que muda tem a ver com o ser humano. com Eu certeza. vou começar trazendo um dado que eu vejo que muita gente não está olhando ainda, Uhum, e é uma das coisas que eu tenho conscientizado assim os empresários, os líderes principalmente. sim. A última pesquisa sobre isso da Harvard Business Review Uhum. trouxe um dado incrível, que times que tratam saúde mental convertem 37% a mais em vendas. Que legal. Então, numa era onde a gente, assim, nesse momento, né, fala muito de inteligência artificial, de ferramentas, etc., eu Sim. queria, assim, trazer talvez a parte mais importante, porque algumas coisas não serão substituídas, assim, né? É. Mas o fato é que o ser humano, ele, cara, hoje está doente. Né? A gente tem, Sim. não sei quem viu aí, saiu, a gente está gravando num momento que acabou de sair uma matéria da Forbes, trazendo a NR1, né, que é uma legislação ainda um pouco torta, como é no Brasil, mas Uhum. trazendo uma regulamentação para as empresas olharem para a saúde mental. Isso é Sim. algo, isso é algo, Jéssica, só para você ter uma noção, que eu falo sobre isso, que eu provoco as lideranças sobre isso desde 2022, né? Uhum. Com E certeza. por quê? A gente vê que muitas operações comerciais ainda são tratadas, como a gente brinca aqui, no método da cenoura e do chicote, sabe? É, sabe? Bota o time, bota os gestores com a cenoura e o chicote, vão embora vender. E você tem empresas que viram máquinas de moer gente. E o que é Uhum. legal na internet é aqueles times onde você mostra bombo tocando, a galera virando noite, a galera e tal. A gente sabe o que é isso, né, Jéssica? A gente já viveu Sim. isso, né? Na mesma Sim. operação, inclusive.
O ponto é que, legal, isso funcionou, isso funciona até certo ponto, mas não é sustentável. Então, Com eu certeza. diria que as tecnologias surgem para que a gente consiga promover equipes de alta performance com saúde mental. Então, não é sobre Sim. virar uma máquina de moer gente, mas é sobre usar tecnologias, processos, métodos, ferramentas para que a gente consiga ter pessoas saudáveis. E aí as pessoas saudáveis, com a mente saudável, elas vão produzir de uma forma mais sustentável. Eu vejo que essa é a tecnologia mais inovadora que a gente pode Uhum. trazer para uma operação nos dias de hoje, sabe? Não, com certeza, concordo 200% contigo. Assim, a área de vendas normalmente é uma panela de pressão, né? E esquecem que no final do dia a gente está lidando com pessoas e aquela panela de pressão, dependendo do nível que for, ela não é sustentável a longo prazo, né? Os profissionais, eles conseguem às vezes gerar uma alta performance num curto prazo, mas se a saúde mental ela começa a se deteriorar, não é sustentável, né? E a gente já compartilhou às vezes essa mesma panela com um bom histórico aí juntos, né, Fabinho? Sim, sim. Trazendo até alguns dados de mercado, né, o comportamento até dos compradores ele mudou bastante nos últimos anos, né? Teve um estudo na McKinsey que apontou que 59% dos clientes B2B preferem canais de autoatendimento no início da jornada de compra. E a Gartner, ela projeta que até 2025, 80% das interações de vendas B2B acontecerão por meio de canais digitais. Ou seja, o comprador está mais autônomo, mais informado e muitas vezes já chega na conversa sabendo exatamente o que quer. Nesse cenário, onde o relacionamento humano parece perder espaço, como o conceito que você vem trazendo aí, que eu tô louca para que você fale mais, que é o vendedorismo, ele se encaixa e até mais do que isso. O que um vendedor precisa fazer para continuar agregando valor quando o cliente já chega com tantas informações em mãos? Boa. Jéssica, assim, essa não é uma coisa nova, digamos assim, né? Desde Uhum, 2020, na pandemia, que essa realidade ela deu uma acelerada, né? Ou seja, o sim. comportamento de consumo mudou, não é de hoje. E o que a gente fala desde lá de trás é que é o seguinte: o profissional que vai permanecer é aquele que agrega valor no processo. Uhum, As inteligências, elas, o momento está muito emblemático nesse sentido, elas são muito evoluídas, sim. mas elas ainda não substituem algumas coisas que o ser humano pode fazer para agregar valor no processo. Uhum, O problema é que a gente tem uma realidade ainda quando você olha para vendas no Brasil, uhum, e lembrando que assim, a gente trabalhou junto numa startup, né? sim. Mas a startup, assim, o volume de startups no Brasil é ínfimo perto da economia real. Quando você Sim. fala de indústrias, serviço, o Brasil é um país de economia real, agro, né? Enfim. Uhum, Quando a gente olha para a realidade Brasil de fato, sim. as operações comerciais ainda vivem, elas vêm vivendo uma transição. Então você pega, Jéssica, só para você ter uma ideia, grande parte das operações no país ainda são tradicionais, do ponto assim, se eu falar de todos os corretores de seguro, de imóvel, se eu falar de todos os representantes comerciais, de todas as indústrias no país, do agro, enfim, Sim. todas essas pessoas trabalham porta a porta, no modelo ainda tradicional. Então, assim, Sim. a gente vive aqui um paradoxo, talvez, de falar de inteligências, etc. Mas a grande realidade é que a maior parte do Brasil vive no modelo tradicional de vendas ainda. Sim. Beleza, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: todos os mercados passam por transições, né? Uhum. Desde os digitais até a economia real que o Brasil vive. Você, por exemplo, quando vai para a economia real, tem um movimento lá do D2C, né, que é o Direct to Consumer, que a indústria quer vender direto para o consumidor. Isso é uma coisa que cada vez é mais inevitável. Então, como que os atravessadores, representantes e essas pessoas vão sobreviver à luz dessas ameaças? Cara, ele tem Sim. que agregar valor no processo, né? Do Uhum. mesmo jeito que as empresas que usam o digital ou ferramentas digitais para vender também vão precisar agregar valor no processo. Então aqui é um trade-off, eu acho que com duas vertentes assim. Por um lado, uma questão de aculturamento, né? Uhum. Empresas, empresários, times, representantes, todos esses Sim. profissionais precisam evoluir a forma de enxergar vendas. Então, vendas
deixou de ser sobre ser field sales, inside sales e tal, e passou a ser muito mais sobre o conhecimento profundo, cara, da jornada de compra, como é que eu agrego valor nos diferentes canais, aumentando, melhorando e otimizando meus pontos de contato para entregar uma experiência de compra cada vez mais eficaz para esse meu cliente, né? Sim, Então, com quem são os certeza. profissionais que vão permanecer? Aqueles que entendem isso e que vão começar a usar as ferramentas, as tecnologias e os diversos canais para fazer isso acontecer. Deixa eu dar um Uhum, exemplo prático, posso, para tangibilizar isso? uhum. Claro. Por exemplo, quando eu entro numa indústria, que é o mercado tradicional hoje, o que a gente faz nessa indústria? Qualquer pessoa de indústria que estiver aqui ouvindo a gente, Jéssica, a tua audiência, não Uhum, sei, né, enfim, sim, cara, podcast está maneiro, está bombando, deve ter um monte de indústria que te ouve. Então, sim, essas pessoas vivem, essas indústrias vivem numa realidade assim. Via de regra, ela tem um time de representantes comerciais sim. que vendem e que é um canal que ela não controla. Por quê? Uhum, O representante ele é um autônomo que tem várias outras empresas na sua pasta e a empresa vive refém de um profissional que faz meio que o que ele quer. Quando a uhum, gente entra nessas operações, a gente faz o quê? Eu olho para essa empresa e eu estruturo outros canais. Então, por exemplo, eu vou montar um time de inside sales para ele. Eu vou uhum, estruturar um e-commerce, ele passa a ter o canal da venda pelo digital. E a gente sim, começa a pôr esses canais para trabalharem em conjunto. E uhum, aí, quando ele tem diversos canais trabalhando com sinergia, sem canibalização, ele começa a ter previsibilidade, ele começa a ter uma capacidade de acessar mercado, de vender, cara, que dão para ele uma liberdade, uma independência muito maior. As uhum, ferramentas aqui, elas são um meio para chegar nisso. Então, assim, a tecnologia ainda é um meio para chegar nisso. Qual que é o desafio, o maior desafio que a gente tem? É aculturar as pessoas com essa realidade, sabe? Então, a maior uhum, parte das pessoas que estão há muitos anos fazendo o que elas fazem tem um sim, desafio de, cara, entenderem essa mudança toda, né? aham, É aí com que eu certeza. acredito que a gente vai ter uma separação, sabe? Quem são os Sim, profissionais que ficam? São aqueles que uhum. entendem e se adaptam a essas mudanças, em detrimento daqueles, cara, que acabam não se adaptando. Não, com certeza. Bom ponto que você trouxe. Então, basicamente, dentro do processo que você faz, você vai criando diferentes engrenagens para um objetivo comum ali dentro daquela operação, né? Então, não, é como se a indústria antes apostasse todos os seus ovos numa cesta ali com aqueles representantes, né? Isso E aí. agora você traz uma operação complementar ali para ajudar a empresa a continuar escalando e aumentando sua performance. Mais ou menos isso, né? Exatamente, é um exemplo, né? Uhum. É estruturar ela enquanto a gente fala sobre isso, né? Vendas precisa ser um organismo, né? É um Sim, organismo vivo, né? sim. Então, eu tenho praticamente todas as empresas vão ter canais de aquisição que fazem mais sentido para ela. Praticamente Uhum. todas as empresas vão ter estruturas voltadas a ajudar na conversão de novos clientes. Quando eu Uhum. falo de administrar carteira de clientes, eu estou falando de outras estruturas para que o Uhum. comercial, para que eu possa aumentar a minha venda, fidelizar cliente. E Uhum. toda essa engrenagem de crescimento, digamos assim, ela hoje é muito Sim. mais complexa, né? Só que dar um exemplo. Vou seguir na mesma linha de exemplo aqui de uma indústria, só para ficar bem claro, Uhum. né? Sim. Geralmente, uma empresa como essa, que tem muitos itens e etc., o que que Uhum. rola? Ela tem uma carteira de cliente muito grande, que compra com uma certa frequência, ela tem muitos itens, né? Sim. Então, a gestão dessa carteira de clientes, para que ela possa aumentar a venda de mix, aumentar seu ticket médio, sua margem, ela é completamente diferente da gestão de um funil de aquisição de novos clientes, que eles chamam lá de, sei lá, positivação, né? Se eu tivesse que traduzir para a realidade que a gente, por exemplo, viveu junto lá na empresa de software, né? Que eu sou Uhum. sócio lá, a gente trabalhou junto, eu tenho lá um time comercial que vai vender, pega o lead do marketing, eu tenho um time de customer success que vai implementar, fidelizar e tentar vender outros produtos para esse cliente, né? Então essa mesma lógica, de tanto especialização quanto estruturação de processos que são complementares para que a empresa cresça, ela se aplica a todas as empresas no país. A Uhum. diferença é que não do jeito que está na literatura, né? Eu tenho que Uhum. adaptar isso para a realidade de cada um dos Com certeza. negócios. E aí as ferramentas ajudam nisso, né?
Uhum. Não, com certeza, interessante isso. E até trazendo um ponto da parte dos clientes ali, que cada vez estão mais informados e autônomos, né? A atenção também está virando um ativo meio raro, onde um lead ele decide em segundos se vale a pena continuar uma conversa ou simplesmente ignorar, né? E ao mesmo tempo, a concorrência também nunca esteve tão acirrada. Nesse cenário onde oportunidades evaporam no piscar de olhos, como um vendedor pode adaptar a sua abordagem para se conectar de forma instantânea e causar um impacto logo no primeiro contato? Legal. Acho que esse é um mega desafio, né? Porque Uhum. nunca foi tão competitivo a atenção dos leads, né? A atenção dos clientes, né? Acho que tudo é sobre isso, né? Sim. Cara, eu acho que aqui tem, fazendo uma engenharia reversa disso, né? Tem um conceito que eu acho que é o primeiro de tudo quando você estrutura uma operação Uhum. comercial, que é o conceito de perfil de cliente ideal, né? De Sim. ICP, né? Então, acho Uhum. que as empresas têm uma necessidade de ajustar a sua estratégia, cada vez dominando muito mais o conceito de para quem eu vendo. Porque quando a gente entra nas empresas, Jéssica, o que eu vejo na prática é que as empresas elas não fazem isso tão bem feito. É Sim. assim, imagina que eu seja, agora deixa eu dar outro exemplo completamente diferente. Eu sou uma empresa de serviço, sou uma Uhum. consultoria, sou um consultório de odontologia, sou uma clínica de estética, enfim, né? Uhum. Cara, mesmo que eu seja uma empresa de serviço, que em tese eu possa atender qualquer pessoa, mas ainda assim, quando você calibra o teu entendimento de perfil de cliente ideal, o que é o conceito de perfil de cliente ideal? Do jeito que eu enxergo, tá? Sim. Você é quando você consegue um encaixe perfeito entre o que você entrega e aquilo que realmente o teu cliente necessita. Eu posso, Uhum. por exemplo, como uma consultoria, vender para qualquer empresa. Vou pegar meu serviço aqui, tá? Tem um serviço de consultoria de operação comercial. Eu poderia vender para qualquer empresa, beleza. Mas tem um perfil de empresa que se eu acerto isso, eu vou ser mais efetivo por N razões. Vou dar um exemplo. Eu posso pegar uma empresa que fatura 500 mil, posso pegar uma empresa que fatura 2 milhões, pegar uma empresa que fatura 10 milhões, uma empresa que fatura 100 milhões, uma empresa que fatura 1 bilhão. Uhum. Todas são empresas, todas têm necessidade de melhorar suas estruturas de vendas, mas com certeza as dores, os desafios são muito diferentes. São, são muito diferentes. Eu acho que a primeira coisa é essa. No meu caso aqui, cara, eu atendo empresas a partir de 10 milhões. A empresa, Uhum. quando chegou nesse número de 10 milhões, ela tem uma certa experiência, ela tem dores, ela tem características que quando eu entro com a minha solução encaixa muito melhor. Então, isso daqui se aplica a todos os mercados. No Sim. B2B, no B2C. Então, a primeira coisa é essa: eu preciso dominar meu entendimento de perfil de cliente ideal. Legal. Sim. Quando eu fiz isso, eu vou dar aqui uma direção, né, que eu acho que pode ajudar muito quem está ouvindo. Tem quase como se fosse um algoritmo aqui que eu tenho que responder para a partir daí montar todas as minhas estratégias de abordagem para esse cliente. Uhum. Então, são 4 perguntinhas que eu direciono para as pessoas responderem já. A primeira delas é, cara, quais são os problemas que você resolve desse perfil de cliente? E Uhum. aí, isso daqui não tem que ser uma coisa que você. E essa é uma grande dor que eu vejo no mercado como um todo, Jéssica. Só abrindo um parêntese rápido, tá? Sim. A maior parte das pessoas e das empresas, eu costumo dizer, que elas subestimam vendas. Sim. Então, como vendas é algo que, em tese, qualquer um pode fazer, você concorda com isso? Eu concordo muito com o que você está dizendo. Né? Todo mundo acha que é super simples, né? No feeling, todo mundo vende. Pois é, então assim, ela não é sobre fazer, é sobre como você faz, né? Então, Sim. quando eu mergulho nas dores, cara, que problemas de fato esse perfil de cliente meu tem, né? Então, imagina Uhum. que você tem uma lista de clientes, cara, se você fizer uma lista de clientes e pegar quem é o cara que mais te deixa dinheiro na mesa, Uhum. os 5 clientes que mais me deixam dinheiro, aqui é uma outra direção que pode aplicar agora, sabe? Faz uma lista Sim. de todos os teus clientes, pega os 5 que mais te deixam dinheiro e Uhum. aí tenta entender que características esses 5 têm em comum. Muito provável você vai descobrir o teu perfil de cliente ideal, sabe? Nessa Aham. linha, né? Então, mas Sim. quando eu olho para esses caras, eu entendo assim, cara, que dores, que problemas de fato eles têm. Então, isso é uma Uhum. coisa. Você lista ali de Sim. 3 a 5 problemas, cara, profundos que você pode resolver. Depois a Sim. próxima pergunta é, cara, que valor ele vê na minha solução, sabe? O que eu posso entregar de valor para ele?
né? Uhum. Depois é uma pergunta de assim, que transformação eu causo? Percebe que é diferente? Uma coisa é o valor que ele vê que faz ele comprar. Uhum. Depois que ele me utiliza, que transformação Uhum. eu causo nesse cliente? E por fim Sim. que perfil de cliente que se eu trouxer, eu tenho o potencial de aumentar nesse cliente, vender mais para esse cliente. Vou te dar um exemplo, Jéssica. Uhum. Se eu vendo para a empresa de 10 milhões, eu preciso vender para o CEO. Porque se eu, Sim. por exemplo, chamo para os meus cursos um vendedor, os produtos que eu tenho de consultoria, o vendedor não tem poder de comprar. Quem vai comprar vai ser o dono da empresa. Então eu preciso falar com o dono da empresa. Então, Sim. se eu acerto esse perfil, eu tenho uma chance de vender para esse cliente. E se a empresa, por exemplo, for de 10 milhões, para essa empresa eu tenho mais produtos para vender. Se for uma empresa muito pequena, ela não vai conseguir pagar o ticket que eu cobro pelas consultorias e as coisas que eu faço. Legal. Sim. O que isso conecta com a tua pergunta? É tudo. Porque Uhum. se eu tenho esse entendimento, eu vou montar minhas estratégias de ataque, seja uma abordagem via um criativo de marketing, seja uma abordagem via prospecção ativa numa ligação, seja numa ferramenta de WhatsApp, seja onde for, eu vou minimamente conseguir agora pegar, por exemplo, um framework tipo um AIDA, sabe, que é lá de atenção, interesse, desejo e ação, e eu monto meu AIDA com base nesse entendimento que eu acabei de falar aqui agora. Eu conheço os problemas, o valor que o cliente vê, conheço o que eu causo de transformação, sei o que eu posso vender a mais para esses clientes. Eu tendo propriedade disso, eu vou montar minhas comunicações, meus scripts, minhas estratégias de ataque, um grau de profundidade muito maior do que quem está, por exemplo, atirando para todo lado, fazendo Sim. comunicações genéricas, sabe? Então, Sim. numa era de extrema competitividade, que está muito difícil brigar pela atenção, eu preciso ser cada vez mais profundo, cada vez mais específico naquela dor, daquele perfil de cliente que eu quero atacar. E aí, só para fechar, significa que eu não vou vender para os outros perfis? Não, mas você vai ser muito mais assertivo naquele perfil que te traz mais resultado. Então, assim, Uhum. tem mais coisas, mas eu acho que isso daqui é um bom direcionamento, já, né? Essencial, né? Não, concordo 100%. E a gente até deu uma pincelada um pouquinho sobre as características do vendedor do futuro, né? A gente sabe que vender, ele exige muito mais do que persuasão, né? Às vezes as pessoas têm, acho que tentam simplificar demais o que é uma venda e esquecem que exige ali muita técnica, muito conhecimento e etc, para que as decisões sejam assertivas, né? Os movimentos do vendedor sejam assertivos e principalmente que ele consiga entender se realmente consegue ajudar o outro, né? E não Uhum. vender por vender, né? Mas além de tudo isso, exige também previsibilidade, estrutura e adaptação no comportamento do comprador, né? Que é essa personalização que você trouxe para conseguir atingir a alta performance. Com todo esse cenário, a nível de habilidade mesmo, o que você acha que é indispensável hoje para os profissionais de vendas nos próximos anos? A última pesquisa sobre isso trouxe um dado legal, assim, que a competência mais desejada e mais importante hoje, principalmente considerando a transição de gerações, Jéssica, porque você tem lá da geração X até a Z hoje, uma mudança Uhum. muito grande, né? É. E olha que interessante, a competência mais buscada e mais importante para profissionais de vendas hoje é ambição. Uhum. Olha só. Ambição, eu até, eu até dei uma travadinha, eu até agregaria ambição de propósito, assim, ou seja, Sim. grande parte das pessoas hoje, e aí o jovem, geração Z, não ambiciona. E às Sim. vezes você tem pessoas de gerações mais antigas, e porque eventualmente já chegaram num certo momento de vida, também não renovam suas ambições. Uhum. E quando você vai trabalhar numa área comercial, poucas, poucas áreas, poucas dinâmicas profissionais Uhum. mexem tanto com o ser humano, em alguns aspectos, como a área comercial, É. pela natureza da profissão ou da dinâmica, porque, cara, meta, desafio, você Uhum. não tem uma estabilidade, essa estabilidade é a sua performance. Então, Sim. enfim, tem N características aqui que se o profissional não for dotado de uma ambição muito grande, dificilmente ele consegue resistir, permanecer no cenário de hoje. Uhum.
com certeza. Não, para mim, eu não li esse artigo, mas eu considero também ambição uma peça-chave, assim, no processo de vendas. Quando eu faço, além da ambição, que é uma característica que eu tento enxergar no outro para ver se realmente vai fazer sentido para quando eu faço recrutamento, etc., né? Eu tento avaliar também o pensamento crítico e saber analisar dados, assim, eu vejo como um diferencial daquele profissional, porque a minha sensação, quem trabalha na área de vendas, eles vão muito no piloto automático, sabe? Confiando só na Uhum. experiência e na intuição. Só que hoje, com tanta informação disponível, quem sabe interpretar dados consegue uma vantagem gigantesca, assim. Eu não estou nem falando de relatórios complexos, né? Pode ser algo tão simples quanto perceber padrões de leads. A gente tem um país gigantesco, né? Então, quando eu faço uma negociação, eu vejo muita diferença de negociação por região, por estado dentro do nosso país. E a mesma Uhum. abordagem, ela não vai funcionar para diferentes regiões, por mais que seja o mesmo mercado, sabe? Isso tem impacto. Então você consegue, quando você tem um bom pensamento crítico, quando você sabe analisar bem o teu funil, tuas estratégias ali, tu consegue ver essa diferenciação e fazer diferença no fechamento, né? E além disso, saber não negligenciar o tempo. Eu escuto muitas vezes o vendedor falando que não tem tempo, mas na verdade eles desperdiçam às vezes energia com tarefas que não geram nenhum resultado, passam horas em reuniões que poderiam ser e-mails, sabe? Respondendo mensagens sem prioridade, ou até mesmo insistindo em leads frios sem critério. E aí, quem domina ali bem as ferramentas de automação, organiza bem tua rotina e sabe priorizar, o desempenho acaba sendo bem melhor, né? Acho que no fim das contas não é só sobre trabalhar mais, mas sobre trabalhar melhor também, né? Eu, eu acho que sim, Jéssica, mas eu vou trazer uma provocação, assim, sabe? Uhum. Por experiência, acho que só para você, depois da Nibo, a gente chegou lá, o quê? Umas 200 e poucas pessoas na operação, não lembro bem o número. Sim. Mas eu, na Seus Fábio, cheguei a ter mais de 20 mil vendedores na comunidade, e algumas centenas de operações comerciais ao mesmo tempo sob nossa gestão. Uhum. Depois, nos Seus Clubs, são quase 1.000 empresas que a gente ajudou a implementar operações comerciais junto aos times dessas empresas, né? Sim. Então, sim, são competências obviamente desejadas, como você falou, assim como, por exemplo, coachability, etc. Tem várias Sim. coisas desejáveis. Mas Uhum. na prática, o que eu entendi sobre como é que você estrutura uma operação Uhum. é que a gente não pode, agora eu vou falar para líderes, tá? Para gestores, tá bom? Sim. Para empresários, assim, né? Uhum. Se você for esperar ter o profissional ideal, o craque, você Uhum. não monta uma operação e não escala uma operação. Uhum. Porque a gente ouve muito falar, não sei o quanto você, entrando até um pouco nesse assunto, da escassez de Uhum. profissionais bons para a área, por exemplo, de tecnologia. Né? Sim. Mas em vendas isso também é verdade. Bons profissionais com todas essas características que você falou são raríssimos. Sim. Então, isso me leva a quê? Isso me leva ao seguinte: eu aprendi, Jéssica, que no final das contas é sobre construir uma operação à prova de pessoas. Uhum. Então, Aham. assim, o processo precisa ser soberano às pessoas. O que eu estou querendo dizer? O vendedor precisa vender. E o que você falou é certíssimo mesmo. Hoje, em média, os times no Brasil, o vendedor gasta menos de 20% do seu tempo fazendo aquilo que ele é de fato produtivo, que é negociando e fechando. Mais de Sim. 80% do tempo dele é gasto com atividades que não são essenciais. Sim. Legal, eu sabendo disso como gestor, o que eu posso fazer? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente estrutura, só um exemplo, tá? Quando a gente estrutura uma área de ops numa operação, eu tiro do time a responsabilidade sobre gerar os dados, sobre entender os dados, sobre gerir os dados, e eu dou direcionamento para o time executar. Via de regra, é claro que se tiver um profissional que tenha essa capacidade, essa inteligência aguçada de analisar os dados e tal, isso vai ser muito útil. Mas, via Uhum. de regra, como gestor, a gente entende que eu não posso esperar isso dos profissionais, né? Acaba que Aham. o nível operacional precisa operar, né? O nível Sim. tático precisa ser tático, o nível estratégico precisa ser estratégico. Se eu Aham. encaixo isso muito bem, você tende a ter uma operação que performa mais, né? Sim. Com certeza. Não, interessante.
E trazendo até um relatório que eu li da State of Sales da Salesforce, ela mostrou que 81% das equipes de vendas já experimentam ou implementaram totalmente a inteligência artificial em suas operações. E aí a gente já está vendo ferramentas no mercado que já conduz ligações, negocia e até fecham vendas sozinhas, né? Simulando ali uma conversa humana de alta qualidade. Diante dessa realidade, como você enxerga que a IA pode potencializar o trabalho dos vendedores sem substituir essa conexão humana, que continua sendo um diferencial essencial no processo comercial? Ó, eu vejo algumas aplicações e eu olho isso de muito perto, tá, Jéssica? Assim, Tá. eu vejo algumas aplicações, cara, funcionando muito, assim, de uma maneira assustadora. Outras aplicações nem tanto, ainda, Sim, sabe? sim. Então, assim, por exemplo, os pré-atendimentos integrados com as IAs generativas agora, tipo o GPT e todas as outras. Por exemplo, quem usa um ManyChat junto com o GPT, né, para fazer atendimentos ali, bots via Instagram e etc. Cara, isso daqui está num nível hoje muito mais avançado do que a gente tinha há certos tempos atrás, né? Sim. Mas ainda assim, quando eu falo de vendas de repente de maior ticket, etc., porque existe uma coisa para a gente considerar aqui, né? O grau de complexidade da venda, imagina um gráfico, né? O grau de complexidade da venda versus o ticket vão determinando o quanto de contato humano essa operação precisa ter. Então, quanto mais complexa, quanto maior o ticket, maior a necessidade de interação humana para tomar uma decisão. Sim. Então, nesse sentido, eu consigo entender que tem algumas operações, algumas decisões, as decisões mais simples, a IA consegue conduzir no processo para essa tomada de decisão e é contra-intuitivo você querer fazer diferente. Vou dar um exemplo prático que eu acho que sempre fica mais tangível, né? Imagina, sei lá, que eu venda matrícula a R$ 100, de qualquer coisa, né, e tal. Cara, isso daqui é extremamente possível hoje uma IA fazer esse processo como um todo. Agora imagina que eu vendo uma consultoria, cara, de R$ 500 mil, é bem difícil que essa decisão seja tomada, cara, sem que eu tenha uma interação nesse processo. Ainda é mais humana, mais high touch, né? Sim. Porque, por que eu trago isso? Porque aqui tem uma confusão. Eu vejo muita gente perdendo venda ou entregando uma má experiência para o cliente por não entender isso daqui. Então, Sim. por exemplo, tem gente querendo usar AI e criando processos onde tem quebra de expectativa. Então, imagina, você entra num atendimento, começa a ser atendido por uma IA, e em algum momento essa IA passa o bastão para um ser humano. E aí, Sim. cara, aqui tem uma quebra de expectativa porque, primeiro, tem um gap na comunicação, depois, tudo aquilo que foi dito na AI, eu tenho que repetir para a pessoa, cara, e aí você está, assim, usando da pior maneira possível uma ferramenta que deveria ser para te ajudar, né? Então, esse é um ponto. Por outro lado, tem algumas coisas que não funcionam tão bem. Então, por exemplo, quando você fala de ligação, as IAs não conseguem reproduzir uma ligação ainda, pelo menos até agora, o que eu testei, do jeito que a gente precisa. Por quê? Porque Sim. ela precisa transcrever a ligação para interpretar e devolver. Cara, então isso daqui acaba tendo um gap ainda que eu imagino que ele vai ser resolvido e otimizado, mas ainda tem um gap grande. Sim. Os clones, por exemplo, né? Cara, a gente tem uns testes com algumas ferramentas que seriam para reproduzir. Imagina como se fosse aqui agora, né? Eu, na verdade, não sou o Fábio, Jéssica. Eu sou uma inteligência artificial que estou aqui falando com você. O Fábio, o Fábio de verdade está na praia agora, porque ele não ia ficar aqui perdendo tempo, sabe? Se em algum momento eu fizer podcast assim, gente, olha. Aí mudou de nível realmente o conversa de alto Pô, nível. então, é Não tá que. em Caraíba. Oxe, não fale Caraíva, não. Então, que não está nesse nível ainda, sabe? Sim. Então, quando eu tenho um processo onde demanda uma reunião presencial, assim, né, no mínimo uma videoconferência, eu sei que tem testes feitos, alguma coisa, China e tal, mas ainda não está tão acessível assim nesse Sim. ponto. Então, o que eu vejo? Eu vejo que, cara, a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor, mas é mais importante ainda entender, cara, a lógica por detrás, sabe? Sim. E essa é uma confusão comum. Sim. Além da IA, assim, a gente está vendo também outras revoluções em vendas, né?
E a gente até conversou um pouquinho agora sobre o uso de dados avançados para previsibilidade de uma operação comercial, o crescimento do social selling também, né? Que é essa questão mais humana, inclusive, e até gamificação das equipes. Estão sendo alguns exemplos de inovações que estão mudando a forma como as empresas vendem, né? Quais são as tendências ali que você vê que vai impactar o setor nos últimos anos? Boa, Jéssica. Na verdade, já impactam, né? Por Uhum. exemplo, quando eu criei a Seus Farm, em 2020, a Seus Farm foi engraçada, acho que você não sabe dessa história. Ah, Eu fiquei na Nibo até 2019, né? sim. Que, para quem não sabe, eu posso falar, fui head seu, né? Lá no Nibo, né? A gente Sim. trabalhou junto. E lá na Nibo, final de 2019, eu comecei a idealizar a plataforma de terceirização de vendas para ensinar as pessoas a trabalharem remotamente. Eu já Sim. imaginava que eu ia sair, né, depois de 2 anos ali, e eu ia tocar esse negócio. E Uhum. quando eu montei a Seus Farm, primeiro deu muito errado, e aí em 2020 veio a pandemia. E aí, cara, isso daqui Sim. parecia que eu estava adivinhando, sabe? Aí eu lembro que Sim. eu chamei lá o meu sócio, né, o Gabriel Postarek, um abraço para eles lá, e falei, olha Aham. só, cara, eu preciso sair para fazer esse negócio, eu quero fazer esse negócio, né? E aí eles, pô, me liberaram de boa, foi mó legal, me deram todo apoio, e eu saí para tocar a Seus Farm. Quando eu Sim. construí a Seus Farm, já tinha alguns pilares desses, Jéssica. Um Uhum. deles, cara, gamificação. Gamificação é um conceito que funciona há muitos anos e que quando eu tenho times de alta performance, gamificar significa promover quase que uma autogestão na sua operação. Tem Sim. gente que é contra, mas quando eu crio coisas como rankings, competições, posicionamentos, prêmios, incentivos, isso daqui é algo que é muito importante quando eu falo de um sistema de incentivos. Isso sempre Sim. funcionou, funciona. Eu acho que daqui para frente, quando eu falo de assim, operações autônomas, que Uhum. vão abandonar essa cultura, como eu te falei, da cenoura e do chicote, não tem outro caminho se não usar esses elementos. Então, quais são eles? Sim. Assim, gamificação é um deles, ponto de controle é outra. Ponto de controle é criar sistemas de cobrança que não dependam só do olhar de uma pessoa, mas que você crie dinâmicas que as pessoas precisem dar um update em tempo real do que ela está executando, fazendo. Então, isso aqui é uma coisa importantíssima. Gestão por exceção. O que é gestão Uhum. por exceção? Não é só sobre ter dados, é sobre conseguir criar os fazer os dados interagirem com você de maneira preditiva e de maneira assertiva, porque não adianta você ter todos os dados. O que você faz com isso? É sobre Uhum. criar sistemas com os dados. Então, Sim. imagina assim, tá, eu tenho todos os dados da operação, isso é uma coisa, mas imagina assim, ó, eu tenho aqui 10 pré-vendedores. Até 2 horas da tarde, eles deveriam ter uma média de 30 ligações feitas. Uhum. Aquele que não tiver 30 ligações, eu sou avisado disso. Sim. Isso é outra coisa, isso é usar gestão por exceção, é criar sistemas que me ajudam a fazer é quase como se assim, um trabalho operacional, tático, de gestão de operação, ele pode ser, cara, completamente automatizado. Ele pode ser Sim. completamente escalado, digamos assim. Né? Então tem coisas como Uhum. essas que mudam a forma da gente gerir a operação. Né? Sim. E eu acho que isso daqui vai para um nível muito legal. Quer ver outro exemplo que eu já uso? Uhum. Cara, você hoje, isso é uma coisa que a IA faz muito bem. Se você pega as ligações do teu time, cara, coloca numa IA bem treinada, o robô bem montado, ele vai estruturar feedbacks, cara, incríveis para o teu time e devolver em Sim. tempo real se você precisar fazer isso. Sim. Então é isso, eu acho que a gente saber em que momentos a aplicação ela ajuda demais, sabe? E não querer Sim. aplicar em coisas que você pode fazer, né? Assim, Uhum. Não, com certeza. E até a questão da gamificação mexe naquele pilar que a gente falou no início do podcast, né? Que é a ambição, né? A gamificação ela vai dando estímulos ali na pessoa de querer conseguir, de querer conquistar, ela dá total. uma mexida ali interessante no vendedor. E a criação dessas IAs inteligentes, né? Teve um episódio do podcast que eu compartilhei um pouquinho dessas estratégias que eu utilizo, assim. A minha IA eu desenvolvi para fazer tanto avaliação técnica quanto avaliação de sensibilidade de humor da reunião.
Então, ela consegue entender o engajamento daquela compra e identificar quais foram os momentos que o vendedor foi perdendo o ritmo ali, do processo da reunião para conseguir fazer aquela conversão. E, inclusive, ela traz uma previsão se fecharia ou não, sabe? Então, acho que é uma maneira Uau. interessante de agilizar o meu processo de avaliação e de desenvolvimento do meu time, né? Porque eu consigo olhar de forma muito mais personalizada, onde eu consigo aprimorar aquele vendedor, né? Do que às vezes tentar trabalhar. Os treinamentos gerais são importantes, né? Mas às vezes ter um olhar mais sensível para aquele vendedor que não tá, que tem todo o potencial, mas não está conseguindo se desenvolver, né? Como deveria. Com a IA eu consigo personalizar muito mais também, né? Essa diferença de onboarding para ongoing, né? A gente está Sim, falando de ongoing, né? Eu sim, tenho que desenvolver e o fato, ó, eu vou te dar um dado para você botar aí, ó. sim. Mais de 85%, 85 ou 95, eu estou na dúvida agora, dos Uhum. gestores passam menos de 5% capacitando seus times. Caramba, é alarmante, né? Então, assim, as pessoas não treinam. Sim. Essa é uma dor que a AI pode ajudar a resolver. Se você pega um robô como esse e pelo menos a AI está ali estruturando o feedback para eu melhorar a conversão do meu time, puta, já é um gap Uhum. preenchido ali importante, né? Com certeza, com certeza. E até trazendo um pouco do posicionamento de vendedores em si, né? Hoje a gente já está vendo que diversos vendedores têm buscado construir suas marcas pessoais nas redes sociais e se posicionado como referência no mercado, né? Na tua visão, qual é o impacto de uma marca pessoal forte para um vendedor e quais passos ele pode dar para começar a construir essa autoridade no mercado? Acho que antes de marca pessoal, você comentou sobre isso aqui. Social selling é um fato. Assim. Uhum, Os vendedores que usam as redes sociais para vender vendem mais. Isso é um uhum, fato. Né? uhum, Até porque quando eu falo assim de uma, de uma cadência inteligente de vendas, eu uhum. deveria explorar todos os canais que tem ponto de contato com o meu perfil de cliente. Sim. Então, cara, de novo, a gente está nesse momento aqui. Hoje é dia 18 e, cara, ainda hoje ligação funciona muito, né? Uhum. Mas não é só ligação. Eu posso abordar pelo LinkedIn, posso abordar pelo Instagram, posso abordar. Enfim, aí é entender em que canal o meu perfil de cliente está. Uhum. Então, a primeira coisa é essa. Se posicionar por se posicionar não necessariamente vai trazer um resultado se não for no canal onde o meu perfil de cliente está. Sim. Então, essa é uma primeira coisa. E usar a rede social com inteligência para prospectar o teu lead, para fazer o que a gente chama, né, de social network ali e tal, de social point, Uhum. isso daqui funciona muito. Agora, para alguns mercados, em algumas redes específicas, o posicionamento faz toda a diferença. Então, por exemplo, cara, o mercado imobiliário como um todo é um fato, cara, no mundo inteiro que os corretores que têm um Instagram bem montado, tanto que hoje você tem assim um movimento que está acontecendo, Jéssica, de os bons corretores eles estão virando suas próprias imobiliárias, né? De uma Sim. pessoa só, né? Sim. Então o cara ele monta uma estratégia de posicionamento tão bem feita que as incorporadoras, as construtoras em geral vão direto nesse corretor. E aí a Olha só. imobiliária está perdendo vez para esse corretor porque ele vira Aham. um canal e ele se torna meio que uma imobiliária, porque ele começa a não dar conta, tem que montar time, operação, mas aí não é mais com base na marca de uma imobiliária, é no perfil desse corretor. Você tem lá, sei lá, Sim. tem Cleverson, Passo, assim, tem vários corretores que estão nesse cenário, né? Cara, que ele vira uma imobiliária no seu próprio nome, no seu posicionamento pessoal, né? Tem Uhum. N desses aí. Então, pegando como exemplo o que o mercado imobiliário está fazendo muito bem, tem outros segmentos que isso se aplica, cara, da mesma forma. Eu só Sim. preciso ter um cuidado com isso, porque então quando eu sempre olho para os dois lados, né, Jéssica? Não sei se você reparou assim, o lado do vendedor, ok, mas o lado Sim. do empresário, da empresa, do Empresário. gestor, né? Uhum. Então assim, quando você tem algumas operações, eu preciso tomar um cuidado com isso, Uhum. porque o cliente precisa ser da empresa, não do vendedor, né? Sim. Com Então, certeza. então quando eu vou estruturar, fazer uma estratégia de social network, cara, para
o meu time, eu tenho que entender qual é a maneira ideal de fazer isso para que eu não crie uma canibalização dentro da minha empresa. Então, Aham, assim, tem vários lados, tem várias visões sobre esse tema, né? aham. Sim, com certeza. E até tem um ponto que você trouxe que me fez refletir, assim, é que eu acho que as redes sociais das empresas, às vezes, é, elas são muito engessadas, assim, né? Então, parece que as empresas esquecem que as pessoas não se conectam com o CNPJ, as pessoas se conectam com o CPF, com pessoas. Elas não compram Uhum. uma marca, muitas vezes, porque gostam daquela foto do prédio. Não, elas querem ver o que tem por trás. Eu vi alguns corretores, inclusive, que você trouxe de exemplo, aqui de São Paulo, inclusive, eu não lembro o nome dessa mulher, mas ela é sensacional a forma que ela grava os vídeos para vender os imóveis e etc. Que é muito mais interessante e literalmente gera interesse de assistir aquele apartamento e etc. e marcar uma visita com ela do que ficar vendo fotos cruas e secas, sabe? Então, Uhum. eu acho que um pouco da sensação que eu tenho é que as empresas também precisam dar esse passo também nas suas redes, né? Para permitir com que pessoas se conectem com aquela marca, mas olhando para pessoas, não para algo engessado, sabe? Total, assim, tem alguns cases interessantes, né? E, cara, a gente que é empreendedor admira muito essas coisas, né? Vou te contar um case que eu acho que é, para mim, um dos mais bem-sucedidos no ramo imobiliário, né? Uhum, Tem uma empresa chamada Remax, uhum. que é mundial, né? Sim. Ela é uma construtora, enfim, e tal, mundial, assim, né? E ela trabalha num sistema meio que de franquias regionais. Então, ela tem várias regionais no país, aqui no Brasil, regional sul, regional tal, e ela vai gerando franquias que usam o nome dela para vender imóveis, certo? Sim, sim. Na verdade, o que que ela fez? Se é uma dor no mercado que os bons corretores que se posicionam, eles saem e eles querem virar a sua própria imobiliária, então, cara, eu vou usar isso a meu favor. E ela fez o quê? Ela criou um modelo de negócio todo baseado nisso. Então, ela traz os corretores, ela criou uma escada, né, uma trilha de crescimento, que no final das contas ela faz esse corretor virar um franqueado, que ele é uma imobiliária, só que uma imobiliária Remax Sim. deles, ele vira um empresário e todo o trabalho deles é fazer os corretores serem independentes, mas dentro da Sim. empresa, gerando faturamento para dentro da marca. Então olha que genial aqui, isso daqui acho que tem um aprendizado, né? Uhum. Pra gente, né? Primeiro, é fatal que se você fizer o trabalho bem feito, você vai gerar pessoas boas, cara, pessoas boas vão ter uma ambição cada vez maior e elas vão querer crescer. Se Uhum. esse Com certeza. crescimento não for possível dentro da tua organização, esse crescimento vai ser fora. Então, Uhum. cara, isso daqui é uma coisa que você precisa aprender a lidar com isso, né? E como é que você cria dentro da tua empresa uma estrutura que abarca esse crescimento das pessoas, esse desenvolvimento das pessoas, né? Então, até para fechar isso aqui e tal, eu acredito um pouco nisso já. Não tem como estruturar uma operação bem sucedida se você não tiver uma estrutura, cara, que permita os profissionais enxergarem caminhos de crescimento dentro dessa estrutura sua. Isso é uma Sim. coisa que nos times de vendas a gente vê que o pessoal faz muito mal feito, né? Você não Uhum. tem muito para onde crescer depois que você é um vendedor bom que bate meta e tal, né? Então isso é Sim. uma grande dor. Sim, você trouxe um ponto interessante. Até eu tinha lido um dado que me chamou muita atenção, foi que o Brasil lidera o ranking global de rotatividade de funcionários. A gente tem uma taxa de turnover de 56%. E um dos principais motivos para isso, especialmente entre os jovens da geração Z, que a gente conversou um pouquinho, né? Entra também a falta de reconhecimento profissional, né? No time comercial, onde a pressão por resultado é alta, reter talentos e manter a equipe motivada acaba sendo um desafio gigante, né? Quais são os pilares, além de uma cultura forte que você vê ali, que não só retenha, mas também que incentive, né? E que se torne também plausível para diferentes empresas conseguirem implementarem dentro dos seus negócios, né?
para que os vendedores consigam atingir essa alta performance e querer ficar, né? Não querer sair. Boa. Cara, só dois dados aqui. Tem operações no país que chegam a trocar a cada ano 100% do seu time. Muitas operações. Caramba. 89% desse turnover é por causa de contratação errada. Uhum. E, e, e contratar errado custa, em média, de 6 a 9 vezes mais caro para a empresa. É porque se você é porque se você for, cara, o custo que você teve de contratar e tentar por 3 meses, quatro, me ouve, Jéssica, acho que travou. Sim, tô ouvindo. O custo que você teve, aí você vai fazer outro processo seletivo, contratar uma outra pessoa, ela vai ter que operar isso aqui, te custa de 6 a 9 vezes mais caro, né? Para quem é empresário, né? Empresário, líder e tal. Então, por que isso acontece? De novo, eu vou voltar lá no início. As pessoas subestimam vendas. Como elas subestimam vendas? Vendas é assim, para minha área de produto eu preciso de um cara bom. Para o meu financeiro eu preciso de um cara especialista. Vendas, pega o estagiário aqui e tal, bota aqui para ele vender. Vender é fácil, né? Sim. E aí eu contrato rápido, né? Então você quer contratar rápido em vendas e demora para demitir. Quando na verdade deveria ser o oposto. Né? Eu deveria ter um processo muito criterioso para contratar para vendas e demitir rápido, né? Sim. Então, cara, começa aqui, né? Sobre contratação para vendas, não sei se você está me ouvindo aí, Jéssica. Tô. Tá aqui, só travou a imagem então. Sobre contratação para vendas, eu vou dar aqui duas direções assim que eu acho que, cara, ajuda muito as empresas, né? Primeira coisa, eu não acredito mais em de Eu vi entrevista um de vídeo emprego. seu falando disso. Eu Viu? adorei. É, pois é, cara. Então, assim, bom, as pessoas estão especializadas em entrevistas hoje, né? E Sim. se botar na conta que essa profissional é vendedor, puta, aí você tá ferrado, porque ele, assim, é fato que ele vai ter resposta para tudo pronta, né? Sim. Então, se as pessoas colocassem no processo seletivo, por exemplo, testar a capacidade do profissional perguntar. Então, Sim. as dúvidas que o profissional gera são mais importantes do que as respostas que ele me traz. Até porque vendas não é mais sobre falar, vendas é sobre escutar, perguntar. Então, deveria testar isso. Esse é um ponto. O outro ponto é colocar práticas de simulação do cenário real da tua empresa no processo seletivo. Então, a gente chama isso de roleplay, né? Você sabe bem Sim. o que é isso. Então, tem uma coisa que é assim, para tudo na vida, a gente não aprende na teoria. Sim. Vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Imagina que você quisesse agora aprender a jogar futebol americano, mas você nunca jogou. Aí eu vou te botar para assistir vídeo no YouTube, podcast, livro, cara, material, conteúdo, tudo sobre futebol americano por um ano. Se eu te botar na quadra depois de um ano, é certo que você vai jogar bem futebol americano? Não é certo, você Não não vai. vai jogar, porque só aprende na prática. Vendas é igual. Sim. Então, se eu, antes de contratar a pessoa, sei lá, para uma posição de pré-vendas, eu testasse ela na prática, toma um material sobre o meu produto, estuda, deixa eu ver o que você aprendeu na hora da ligação, tenta agendar. Se eu testasse na prática, eu teria um grau de assertividade muito maior. E aí, só para fechar, os dados importantes, quando você faz um processo como esse, você vai ter 85% das pessoas desistindo nessas fases. Mas isso é Sim. excelente, porque essa pessoa ia desistir dentro da tua empresa, te custando de 6 a 9 vezes mais caro. Né? Com certeza, com certeza. É uma boa estratégia, inclusive. Assim implementá-la. Pois é, tá vendo? Legal. A gente falou Boa. bastante sobre o papel do vendedor, né, e do empreendedor também, mas criar também clientes que indicam e promovem a tua marca é, sem dúvidas, muito melhor, né? Quais são as melhores práticas para transformar clientes satisfeitos em verdadeiros embaixadores da empresa? Legal. Cara, eu não vou nem falar de prática, eu acho que a jornada hoje ela precisa ser pensada completa. Quando Sim. você fala de uma estrutura de crescimento, não é à toa, você deve estar acompanhando aí, que tem se falado hoje muito de uma estrutura de revenue como um todo, né? Os cargos até Sim. de CRO, né? Que é o chefe de receita, que unifica marketing, vendas e pós-venda em uma gestão só, né?
cara, Uhum. isso daqui não tem como ir para outro caminho, porque a Uhum. estrutura de geração de receita ela precisa ser olhada como um todo. Quando a Uhum. gente olha para as operações hoje, inclusive, a gente recomenda isso. Então, por exemplo, você vai implementar uma área de Ops, eu fiz isso lá na Nibo, não sei se você lembra, né? Uhum. Eu tinha, cara, que é integrar a área de Ops, né? É uma área só de Ops que olha desde o marketing, passando pelo comercial, vai para o sucesso, pega o financeiro e olha de uma maneira transversal, né? Uhum. É, então, olhando para isso, os processos de crescimento já precisam ser pensados considerando, cara, a fidelização, né? Pensando na jornada como um todo, né? Cara, Sim. a, a adoção do cliente, o engajamento e o aumento de receita, né? Então, Uhum. essas estruturas elas já precisam ser pensadas desde lá de trás. O que eu vejo aqui, geralmente as empresas não pensam nas estruturas após a venda. Então, eu vendi para o cliente está dentro de casa, legal, como é que eu cuido da minha carteira de clientes aqui? Como é que eu. Sim. Então, cara, e isso em todos os segmentos, Jéssica. Então, se for falar de uma Sim. indústria, pessoal de serviço, então, imagina, eu sou um consultório de odontologia, vendi para um monte de paciente, legal, estão lá na minha carteira, eu nunca mais fiz nada com eles. Você não tem Sim. um trabalho constante de cadência de contato com essas pessoas, de ativação dessa base, de Uhum. ofertas de novos produtos e serviços. A galera simplesmente não faz isso, né? Sim. Então acho que assim a primeira coisa é essencial, cara, você tem que pensar o processo de fidelização, retenção, engajamento, aumento de receita da tua base. E aí para cada um vai ser diferente. Por exemplo, tem gente que tem muito cliente e muitos produtos para vender, você deveria ter uma visão como que de uma matriz que a gente chama de RFV, né? Assim, de, cara, você tem que cruzar essência, frequência, valor de compra e produto. E aí você vai Uhum. entender, cara, como se comporta a tua carteira, quem são os clientes que campeões, quem não são, mas cria campanhas específicas. Cara, isso é um trabalho, né? Que a Uhum. gente faz para quem tem muitos clientes e muitos produtos. Quem não tem, cara, já é uma outra abordagem. Aí é um assunto infinito. O ponto é que, Sim. cara, eu tenho que cuidar desse processo como sendo parte importante da jornada, né? Sim. E as pessoas não cuidam, né? Não, com certeza. Eu acho que as empresas acabam esquecendo um pouco de cuidar ali do pós, exatamente como você trouxe, né? Acho que eles investem, às vezes, fortunas com estratégias para conseguir atrair novos leads, mas não fortalecem esse relacionamento com quem já comprou, né? E aí acaba não tendo esses brand lovers ali da marca, né? Até trazendo um pouquinho de liderança agora, que a gente sabe que liderar vendas não é fácil, nunca foi fácil, e hoje continua também não sendo nada simples. Né? O mercado ele mudou muito, novas tecnologias surgiram, expectativas sobre gestores também nunca foram tão altas. Né? Quais são os principais desafios, na tua visão, que os líderes comerciais enfrentam hoje em dia? E quais habilidades também se tornam indispensáveis para extrair realmente o melhor do seu time? É muito legal o que é ciclo, né? Então eu volto no início. Uhum. Eu vou voltar ao início. Fizeram uma pesquisa aqui no Brasil, foi um instituto chamado Cronenberg, e globalmente chamado Wave. Uhum. Essa empresa ela mediu o índice de saúde mental em 64 países no mundo, Sim, sendo melhor saúde mental, 64 pior saúde mental. sim. Chuta em que posição o Brasil ficou? Última. 62. Caramba. Então, assim, se o mundo está doente nesse lugar, o Brasil está tá muito. Sim. Só de curiosidade, o primeiro lugar foi a Tanzânia. Assim, né? Eu brinco, não sei se é porque lá tem mais bicho que gente, mas assim, mas o primeiro lugar foi a Sim, Tanzânia. O sim, que isso tem a ver com o que a gente está falando? sim, Quando eu recorto isso para engajamento no trabalho, só 23% das pessoas no mundo estão engajadas. sim, 59% das pessoas, desistência silenciosa, ele está lá pelo contra-cheque, mas já desistiu. sim. E 18% das pessoas, se eu não me engano, a conta é essa, é desistência barulhenta. O cara que, além de estar mal, ele não quer ir sozinho, quer levar outros com ele. Olha só.
E uma das principais causas pela qualidade precária de saúde mental tem a ver com a qualidade dos relacionamentos. Aham. Então, cada vez mais, as pessoas têm relacionamentos menos saudáveis. Em casa, entre amigos e no trabalho. Uhum. De novo, o que isso tem a ver com essa pergunta que você me fez? As lideranças, elas precisam ser capazes de criar relacionamentos saudáveis. Isso está cada vez mais difícil. Quando Sim. eu olho para isso daqui tudo, tem uma das competências que eu posso trazer aqui mais importantes para um líder desenvolver time, criar relação de confiança e fazer as pessoas evoluírem, é quando ele consegue criar de fato uma cultura de feedback. Uhum. Olhar para isso como sendo algo essencial. Então, assim, porque tem muitos reflexos disso. Quando eu Sim. tenho uma cultura de feedback, significa que eu sou alguém que, que tenho autoconsciência. Ou pelo menos eu me permito evoluir. Uhum. Tem uma coisa sobre feedback que a gente não aprende geralmente, que tem a ver com um conceito que eu gosto muito, de janela de Johari. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Existem 4 visões sobre nós seres humanos. Existe uma zona oculta que eu não vejo, ninguém vê. Existe uma zona privada que só eu vejo, ninguém vê. Existe uma zona livre que eu vejo e os outros veem. E existe uma zona, vou chamar de amarela aqui, que é uma zona que assim, só o outro vê. Eu tenho um Fábio que só você vê. E ele é real. E ele é, Sim. inclusive, o maior responsável pela qualidade dos meus relacionamentos. Uhum. Então, se existe um Fábio que é o maior responsável pela qualidade dos meus relacionamentos, que só você vê, a única Sim. forma de eu acessar isso é o feedback. É se você me mostrar aquilo que eu não vejo. Para isso, eu Sim. preciso criar relações de confiança. Então, o feedback nas relações, ele é talvez o maior remédio para a cura dos relacionamentos. E Uhum. alguém Com que está numa certeza. posição de liderança, na minha visão, já não tem opção de não ter isso. Uhum. Assim, eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade nenhuma, nem sobre liderança, nem me acho Uhum. um puto exemplo em tudo. Acho que eu tenho muitos defeitos, mas eu sempre levei liderança muito a sério ao longo de toda a minha jornada, sabe? Assim, Sim. e sempre entendi que quando você está nessa posição, você tem uma responsabilidade que foi te dada de cuidar da vida das pessoas. Sim. Porque você pode estar numa cadeira de gestão, não significa que você esteja liderando, né? Costumo Com dizer que certeza. você faz gestão de coisas, pessoas precisam ser lideradas, né? E liderar pessoas é querer fazer com que ela evolua, né? E para ela evoluir, você tem que ser capaz de ter essa vulnerabilidade como líder, né? Para receber feedback, para evoluir. Porque se eu não evoluo, se eu não tenho autoconsciência, como é que eu vou querer promover isso nos outros? Então, Não, cara, com isso é um certeza. assunto extenso, mas eu acho que eu te trouxe já um bom pilar, assim, né, do que eu acredito. Não, com certeza, concordo contigo. Acho que comunicação acaba sendo um pilar essencial para qualquer tipo de relação, né? Ainda mais no ambiente de trabalho. E o gestor, ele não pode se colocar naquele lugar de intocável, né? Ele tem que estar. Eu vejo que pelo menos na minha gestão, importante eu sempre estar na linha horizontal, lado a lado, para que a gente consiga eu entender onde eu posso estar errando, né? E o outro também se sentir confortável ali para apresentar a sua vulnerabilidade, as suas falhas e etc, para conseguir auxiliá-lo também, né? Então acaba sendo uma relação, né? É mão dupla, não é separado, né? Eu acho que o gestor do futuro, ele do presente, na verdade, né? Ele precisa trabalhar muito bem isso, né? Fabinho, Então, para a gente poder fechar essa conversa, se você pudesse dar apenas um conselho ali, tanto para vendedores quanto para gestores que querem se destacar e construir uma carreira sólida em vendas, qual seria? cara, venda para mim é engraçado, né? Eu vou fazer uma pergunta para a galera assim que tá ouvindo. O que é venda para você? Né? O que, o que é venda? Né? Sim. Tem coisa que parece óbvia, né? Às vezes não é tão óbvio assim, né? Eu Uhum. vou trazer o que é venda para mim, tá? Não sei se você sabe dessa história, Jéssica, apesar da gente ter trabalhado junto, Sim. mas eu era, assim, eu sou um cara que eu era órfão de pai vivo, minha mãe era telefonista, de uma realidade bem difícil, eu era gago, não sei se você sabe dessa história, Eu lembro. Eu né? sei. E, cara, assim, Deus usou vendas para curar a minha vida, né? Sim. Para mim, venda
Venda é transferência de crença. Uhum. Alguém capaz de vender mesmo, na essência do que eu acredito, é alguém capaz de transferir crença para outra pessoa. Uhum. Fazer alguém que acredita em X e de repente ele tem contato comigo e eu faço ele acreditar em Y. Uhum. Isso é muito forte. E assim, o que uma pessoa precisa ter dentro dela de capacidades, de coisas para fazer isso? Eu queria que as pessoas dessem uma refletida nisso. E trazer assim, venda é muito além de uma transação comercial, é muito além de botar dinheiro no bolso, é muito além de atender um cliente e tal. E cada vez mais nesse momento, a gente precisa que as pessoas despertem para isso daqui, sabe? Sim. Venda é sobre sensibilidade, venda é sobre perceber o sensível, sabe? E não tem como desconectar isso daqui de outros níveis de consciência, né? Se as pessoas Sim. tivessem esse interesse, eu penso que as dinâmicas de vendas são capazes de fazer você evoluir como pessoa, como profissional, como ser humano, e desenvolver uma certa musculatura em você como pessoa que te leva para um lugar diferente. Se Com você de certeza. fato entender, cara, e se dedicar, e se empenhar, e fizer com diligência, fizer com esforço essa dinâmica, porque ela é inevitável. Na vida de qualquer profissional, independente do que você faça, é uma dinâmica que é inevitável. É a coisa mais importante, mas a coisa mais subestimada. Então, Sim. Quem sabe a gente não muda esse cenário aí com as pessoas ouvindo esse podcast, né? E se pois é, conscientiza mais. Que não é tão simples. e isso é vendedorismo. Sim. O nome que eu dei para essa mentalidade, para esse entendimento, para essa Sim. vendedorismo. Inclusive, se tudo der certo, esse ano sai meu livro. Né? Uhum. Eu vou ser a primeira a ler, só me Pô, avisar. você vai ganhar autografado. Pô. Por favor. Fabinho, que conversa incrível. Você sabe que eu te admiro pra caramba. É um prazer ter você aqui com a gente. Acho que a gente conseguiu explorar ali pontos essenciais sobre a evolução das vendas, o impacto da tecnologia e principalmente, né? O que separa um vendedor comum de um vendedor de alta performance, né? Eu tenho certeza que quem nos acompanhou aqui nesse episódio saiu com insights valiosos e mais do que isso, com vontade de colocar tudo isso na prática, né? Muito Legal. obrigada pela tua participação, por compartilhar tanta experiência e conhecimento com a gente. E antes da gente fechar, eu quero abrir espaço ali para você deixar os seus contatos para quem quiser continuar essa conversa contigo. Legal, ó. FabioOliveira.sf. S de sapo, F de faca, no Instagram, cara, acompanha. Até então eu não tinha botado tanta intenção nisso, agora eu tô firme nas redes sociais, compartilhando muito conteúdo. Eu sempre fui mais low profile, né? Mas, cara, agora eu tô firmão lá. Então segue lá, FabioOliveira.sf. Tem muito conteúdo legal lá para vocês. Obrigada. E para você que ouviu até aqui, se esse episódio te trouxe aprendizados importantes, já sabe. Avalie o Conversa de Alto Nível com 5 estrelas no seu player favorito, né? Isso faz toda a diferença para que a gente continue levando esse conteúdo para mais pessoas. E também me manda direct ali no Instagram, @JessicaOuce, ou no LinkedIn, contando o que mais fez sentido para você nesse episódio, tá? Eu adoro saber quais insights ficaram com vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!